Então, pessoal, a gente está aqui no mais um Papo Easy, né? E não poderia ser diferente, né? Estamos num mês que homenageando as mulheres, né? Trouxemos duas feras aqui para participar do Papo Easy de hoje. E o tema é um tema super quente a nível de mercado, né? Vamos falar sobre IA no contexto geral. IA, antigamente a gente tinha ela um pouco distante, começaram a falar mais, estamos falando no dia a dia sobre a IA, né? Então aqui comigo hoje eu tenho a Viviane Martins, que é nossa gestora da parte de treinamento e capacitação e estratégia de IA, e comigo aqui a Isabela, que é a nossa responsável pela parte de dados. Eu digo que ela é a professora dos agentes de IA, né? Então hoje estamos muito bem servidos. Muito obrigado pela participação de vocês no nosso Papo Easy de hoje. Que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão pertinente dos dias atuais, né? Sem dúvida. Então, né, já indo direto para o tema aqui, super quente, né? Quando foi a primeira vez que vocês perceberam que realmente IA impactaria o trabalho das empresas? Ver assim foi quando houve o grande boom, né, do ChatGPT, que veio com tudo para todo mundo, para toda a sociedade. Foi onde eu parei para ver que era algo legal, algo que ia seguir a gente todos, independente de ser da era da tecnologia ou não. Foi onde eu peguei para estudar, onde eu me apeguei, gostei muito da área, vi que não é algo de agora, não é algo recente, é algo muito além disso. Mas foi nesse momento que eu percebi que a IA ia estar ali presente no nosso dia a dia. Bom, Parra, falando ali da nossa jornada de tecnologia, né? Já são aí 3 décadas na área, né? Começamos lá não tinha nem mouse, né? Mas aí você percebe a evolução da tecnologia e nós correndo atrás dela. E aí quando veio toda a evolução dos dados, do business intelligence, aí depois veio da inteligência artificial, o chat GPT, e não só isso, né, mas previamente os chatbots, e ali já ajudando, né, algumas organizações com a comunicação com seus clientes e tudo mais. Mas quando deu um estalo realmente, agora sim, a IA veio para ajudar. Foi quando eu comecei a perceber a melhora na automação de processos, redução de tarefas manuais, as empresas utilizando IA nos seus departamentos, mas de uma forma colaborativa e de uma forma assertiva, né, até para entender previamente estudos de casos futuros, por exemplo. Não, muito legal. Eu acho que você já remete, né, direto para um segundo ponto aqui, né, que a gente até mesmo falar que vocês no dia a dia hoje, né, é muito da rotina de vocês participar de projetos, né, e aí você já trouxe algumas frentes de trabalho aí que a IA tem ajudado as empresas, né, mas pegando isso como um gancho, há uma grande dúvida ainda em relação ao público, não só as empresas, mas as pessoas em si que utilizam, né. Os agentes vão substituir as pessoas? Essa é uma grande questão aqui, né? Queria ouvir um pouco da palavra de vocês em relação a isso. Eu gosto de dizer que eles não vão substituir as pessoas, porque as pessoas não são substituíveis, mas pode sim substituir alguns cargos que existem no mercado. Mas teve uma vez que eu estava numa aula e um professor falou algo que eu sempre lembro disso, que é que a tecnologia não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que não sabem utilizá-las no dia a dia. Então, se você é um profissional que não sabe usar tecnologia e tem alguém que saiba, você vai ser substituído por essa pessoa, por ela saber usar a tecnologia. Aí eu volto à pergunta e à reflexão. Antigamente, né, há uns anos atrás, quando a tecnologia foi aprimorando seus sistemas, perguntavam assim: olha, agora tem os sistemas na área contábil, sistemas na área jurídica, então não precisarei mais de profissionais de contabilidade, por exemplo. Mas nós precisamos dessas pessoas porque elas têm o insumo, a base de toda a informação, de todo o conhecimento, né? Então, o que adianta nós termos a inteligência artificial hoje a nosso favor e as tecnologias agregadas a ela, se nós não temos os profissionais das áreas de embasamento? Então,
Eu digo que não serão substituídas, né? Mas é importante que as pessoas comecem, como a Isa comentou, a mudar o mindset, né? E ir um pouco para o pensar tecnológico, mas nem sempre usando a tecnologia, mas o que do meu conhecimento a tecnologia pode me ajudar a aprimorar e somar com relação aos processos e tudo mais. Não, perfeito, excelente ponto, né? Eu acho que assim, as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando aqui, né, o Papo Easy, e deve ter, né, algumas empresas, algumas pessoas que mais a parte física, né, pessoa física, e aí a pergunta é, né, é difícil falar que hoje as empresas e as pessoas não estão usando a inteligência artificial, de alguma forma estão usando, né, quer seja para estudo, quer seja para pesquisa, mas assim, qual que é o gatilho, né? Vocês que estão aí no dia a dia em projeto, né? Como que a empresa hoje justifica, né, uma implementação de uma tecnologia como IA? Isso é por conta de produtividade? O que vocês acham que poderia ser um facilitador para eu levar dentro da empresa a defesa, vamos dizer assim, do uso da inteligência artificial? Produtividade é um ponto muito importante, é um ponto que o mercado está procurando muito de uma forma geral, porque hoje em dia ainda nós temos muitos trabalhos manuais e que o profissional leva horas, dias, semanas para fazer uma atividade. A gente fazendo a integração de inteligência artificial ali não para substituir o profissional, mas para auxiliá-lo no trabalho dele, ele vai fazer aquilo com muito mais rapidez, uma eficácia melhor e em grande escalabilidade. Eu vejo, né, que nós temos dois cenários. Primeiro, as empresas olhando para o ponto atual de todo mundo utilizando inteligência artificial e com aquele anseio, sabe, de Sim. Eu quero também, mas nem sempre sabe para que quer. Só quer, né? É igual quando veio lá em dados, aí tinha lá banco de dados, aí depois tinha data lake, data warehouse, nuvem, armazenamento em nuvem, todo mundo queria o data lake, mas não sabia nem por que e tinha lá, né? Então, primeiro, nós temos que tomar um certo cuidado e atenção com o nosso cliente e ouvi-lo e direcioná-lo para melhor usabilidade de IA no seu dia a dia, né? Seja em processo, seja em prevenir ações futuras, estratégias para tomar uma certa decisão estratégica na empresa. Por exemplo, você tem empresas que fazem alguns maquinários ou peças, né? Que às vezes elas utilizam uma IA para olhar previamente se vai ter algum problema ali naquela fabricação, se aquela peça dali a alguns dias ou meses ela poderá ter um dano para o seu futuro cliente. Então, a IA prevenindo, por exemplo, né, uma produção, né, para gerar uma credibilidade nos seus produtos e tudo mais no mercado. Mas, de repente, né, a Isa mesmo já está aqui cuidando dos seus agentes e produtividade e tudo mais. Eu quero ganhar produtividade, eu quero reduzir ações manuais. Então, eu percebo que nem sempre o cliente sabe para quê, mas ele quer. E aí o nosso papel, que é o que nós já fazemos aqui, inclusive durante o assessment com nossos clientes, é identificar quais são os processos, qual é a sua dor atual, o que eu posso te ajudar com relação ao seu business, né, para que você tenha uma eficiência, uma produtividade, uma melhora de comportamento nas ações. Não, perfeito. Perfeito. Não querendo ser redundante em cima desse ponto que você comentou, né? Mas assim, você fez uma abordagem de alguns temas que são muito quentes em relação à questão da adoção da IA, né? Hoje, por exemplo, quais são os erros mais comuns que uma empresa ela sofre quando começa a fazer a adoção de uma tecnologia como essa? Seria, por acaso, copiar soluções prontas que não remetem para o seu negócio, mas simplesmente por estar pronto, eu vou adotar aqui? Quais são os erros mais comuns que vocês identificam dentro dos projetos que vocês estão atuando hoje, né, em relação aos erros mais comuns que os clientes podem ou devem evitar para fazer uma adoção de qualidade, né, que atenda realmente a perspectiva, né?
O ideal é você ter algo personalizado para sua empresa, para o que você precisa, para aquela sua dor, sua necessidade. Mas hoje, algo muito importante, um ponto que eu acho que poucas empresas percebem, é o implementar sem planejar. Você implementar algo sem planejar, sem entender e sem fazer o que está fazendo pode ser um problema. E também capacitar a equipe. Porque às vezes não adianta você implementar algo muito legal, você planejou, você deu o seu melhor, mas a sua equipe não sabe usar. Não sabe usar aquela tecnologia, não sabe como, assim, auxiliar ali no dia a dia. Então, pode ser um grande problema. Vai desde a falta de conhecimento do que a tecnologia pode fazer, Sim, a falta de conhecimento do seu processo, né? exato. E também qual tecnologia é mais assertiva para tal, né? Que às vezes a pessoa fala assim, qual tecnologia eu vou usar, né? De qual fabricante? Ah, me falaram, a grama do vizinho parece ser mais bonita que a minha, mas Sim. o vizinho tem algumas questões ali naquele terreno dele, então ele coloca um adubo específico que talvez para a sua empresa não será a mesma, né? Então, eu vejo que essa relação do cliente com o seu fornecedor, parceiro de negócio, ela deve ser muito estreitada, né? Para que ambos cheguem numa linha tênue ali e identifiquem o melhor caminho para não incorrer em erros. Para não incorrer em, vou implantar tudo aqui, não tenho a tecnologia, eu não tenho equipamentos para, não tenho profissionais qualificados, e aí daqui a um ano, poxa, eu implantei uma tecnologia que ela não está servindo para mim como eu gostaria. Então, dinheiro e investimento foram espalhados ali, né? Sim, Pegando esse ponto, né, a IA hoje ela tem uma penetração a nível de mercado e a nível de áreas, e são muitas áreas impactantes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na área da saúde, né, o papel da IA e a responsabilidade em relação à questão, né, da saúde, estamos falando de vidas ali que podem estar sendo envolvidas numa decisão baseada 100% num conhecimento de uma inteligência artificial, mas quando a gente olha, por exemplo, para grandes indústrias, né, que trabalham aí em linhas de produção, com o uso da tecnologia de IA para acelerar uma produção, para tomar uma decisão, né, em termos de cadeia, né, de toda a produção em si, mas quando eu olho assim também para dentro da própria Easy, né, dentro do nosso trabalho, né, há um impacto muito grande na área de cibersegurança, né? Porque tudo que vai para o bem também vai para o mal, né? Então hoje a gente vê movimentos acontecendo, né, de roubo, de criminalidade, usando a IA, né, com uma velocidade absurdamente grande. E do outro lado tem uma linha, né, que a IA ajuda o cliente na linha de defesa, né? Como que vocês veem hoje, né, essa postura da IA olhando para a ótica de cibersegurança, né? Na área de cibersegurança, falando como empresa para métodos de defesa, hoje a gente já tem várias ferramentas que são incríveis, do tipo de detectar comportamentos anormais, né, minuciosos, né, vamos dizer assim. Por exemplo, você é um cliente, não é normal você fazer o mesmo comportamento 1000 vezes, por exemplo, em 1 minuto, digamos. Então, hoje em dia a gente já tem integrado as ferramentas de cibersegurança, inteligência artificial para prevenir, para saber como agir caso aconteça, para que não impacte tanto os nossos clientes. Bom, é muito amplo quando a gente fala da parte de cyber, né? Que ela vai em alguns pontos não só de detecção de ameaças, resposta a incidentes, mas também antes mesmo de começar um projeto de cyber utilizando o IA, né? Que você pode utilizar ali agentes para trabalhar para você, né? Para tomar ações quando algum alerta de uma invasão acontecer, mas antes disso, é necessário todo o mapeamento, aí eu volto na questão do processo, e eu volto num pilar muito importante que a gente pode utilizar com inteligência artificial, que é na governança de cyber.
Então, muitas vezes, né, as empresas têm lá seus sistemas, têm o seu SOC, e ali cria as regras de negócio, implementa ali a inteligência artificial, sim, até para fazer as respostas a determinados tipos de ataques, né? Mas nem sempre ele deixou tudo configurado para informações que pode ser um falso positivo, né? Então você tem ali um monte de robozinho, um monte de agente trabalhando para você, mas você não está estudando aquilo. E o meu receio, Parra e Isa, é assim, as pessoas deixarem a inteligência artificial, testou ali aquele processo, sei lá, 4, 5 dias e tá bom, tá funcionando, mas tem que ser uma coisa consequente, né, contínua, exatamente, e que ela tenha um monitoramento. Então, o papel da governança em cibersegurança ali, né, a governança em cyber mesmo, nesse processo de IA, que envolve também todos os dados que estão sendo ali trafegados e cruzados de várias maneiras, ele é de suma importância também, para a gente não incorrer tem uma grande tecnologia, né? Um grande SOC na empresa, eu tenho a IA me ajudando, substituindo ali profissionais, mas esses profissionais, eles têm que estar ali no papel de analisar e realmente saber se tudo está correndo certamente ali como deveria, de forma positiva. Um excelente ponto. E ainda dentro dessa área, né, de segurança, né, falando num contexto geral, né, você iniciou falando das evoluções, né, na jornada do dado, né, até chegar aí eu digo, pelo menos o que a gente tem hoje de visão, né, em relação a IA, né, talvez IA com quântico deve levar a gente para um outro universo, mas assim, muito se fala na jornada do usuário e de tecnologias e ferramenta para os usuários no dia a dia, para facilitar a vida do usuário. Mas muitas vezes, você mencionou também sobre a falta de uma estratégia que pode levar para um insucesso dentro de um projeto e, mais que isso, pode expor dados da empresa, né? Então, lá atrás, quando você já tinha, por exemplo, usuários que têm determinados acessos a determinadas informações, e aí veio o contexto, o conceito de BI, de você entregar um dashboard com a informação, e ali muitas vezes a informação que você posta é uma informação que um profissional não deveria ter, mas como está lá no dash, está vendo, está acompanhando, né? E a mesma questão aqui que eu quero perguntar para vocês é o uso da inteligência artificial, principalmente para a empresa, de uma forma descontrolada, né? De você não ter um licenciamento, de você não estar embaixo de uma estrutura que te permite o uso dentro da empresa, que você joga os seus dados de forma aleatória, né, para N inteligências artificiais, não estou falando de um modelo só, mas N inteligências artificiais, e esses dados são processados e estão disponíveis de alguma forma, né? Nesse modo, né, nesse ponto de vista aqui, o quão é importante você ter essa organização e você está utilizando de uma forma licenciada, de uma forma padronizada, né? Aí eu vou comentar de algo interessante, né? Que algumas pessoas, elas já utilizavam o IA, e depois de um certo ponto veio aí a IA generativa, ou Generative AI, Gen AI, mas qual a principal diferença dos dois, né? Então, a inteligência artificial, ela vem ali para um cérebro artificial processando, fazendo análises a partir de cruzamento de trilhões de dados para mais, né? Mas ajudando também na predição desses dados e tudo mais. Então, de repente, eu tenho uma ferramenta de streaming que eu assisto meu filme no final de semana com a minha família, né? A inteligência artificial, ela faz ali aquele cruzamento. Sim. Do que a Isa costuma assistir, sim, do que o Parra costuma assistir, do que a Viviane costuma assistir. E ali naquele cruzamento, falando de IA, né? Naquele cruzamento, o filme do dia, o top filme do domingo, o meu pode ser que o número 1 seja diferente do Parra, diferente do da Isa, sim, mas a inteligência está ali trabalhando para nos prover. Agora, quando a gente fala da IA generativa, eu tenho a inteligência artificial, mas a partir dos dados que ela já possui, ela é capaz de processar novos dados. E nós também vamos imputando esses dados nas ferramentas. Então, imagina que
eu vou lá fazer uma pesquisa ou fazer uma consideração, né, de algo que não é o devido, claro, né, de algo aqui da empresa, né, aqui da Easy, e coloco na IA algumas informações que seriam sigilosas. E eu, estando numa IA, né, que não é licenciada, enfim, estou colocando informações ali, né, e essa informação ela poderá vazar de alguma forma, porque eu também estou imputando informação. Quem sabe se um dia alguém fizer uma pesquisa, gostaria de saber, nas empresas da região da Grande São Paulo, que trabalham com cibersegurança e IA. Talvez venha, tem a Easy, inclusive tem um projeto que eles estão implantando, então temos que tomar bastante cuidado, né? Sim, total, nossa, sem dúvida. E isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas não têm essa noção de segurança, e as pessoas começam a tacar a coisa lá como se não houvesse amanhã. E é um ponto interessante, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, vou conversar com meu amiguinho, né? Literalmente a pessoa acha que é um amigo dela, né? E o que tá por trás, assim, muitas vezes a gente ouve, assim, que estamos mais próximo dessas tecnologias, que fazemos projetos, que entregamos isso como um diferencial para os clientes, né? A gente vê que, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, eu preciso educar, né? Mas educar o quê, né? Esse IA está tendo alucinações, né? Mas que tipo, né? Como que é isso, na verdade, na prática? O que está acontecendo, né, quando a gente fala isso por trás? Então, já teve até alguns casos, alguns relatos, não vou citar nomes, mas, por exemplo, a pessoa está conversando e aí ameaçou a pessoa. Isso é um caso real. Recentemente teve um outro caso de uma LLM que a pessoa começou a conversar, e aí convenceu a IA de que era uma pessoa que trabalhava em uma empresa de cibersegurança e conseguiu fazer um grande ataque através disso. Levou uma grana danada. Então, esse tipo de cuidado, eu acredito que, além das leis que precisam ser mais rígidas no Brasil sobre essa parte de IA, vem também da responsabilidade de gerar LLMs mais rígidos, assim, no sentido de mais preparados do que já estão. Um outro ponto no que diz respeito a toda a nossa preocupação com a privacidade dos dados e o valor estratégico da empresa, né? Então, onde muitas vezes os profissionais nas empresas não têm essa preocupação porque tem um departamento de cyber ali, eles que cuidem. Mas qual é o nosso papel também? Utilizando todos os dados, e os dados eles podem ser uma informação, pode ser uma tabela, pode ser um arquivo, enfim, né? E qual é o meu papel, né? Então, é importante que cada pessoa coloque ali, né? Estou aqui na empresa com o meu CPF Viviane, pessoa física, né? Mas com comprometimento de todos os dados da empresa de não serem vazados também, né? Então, como que eu posso utilizar a favor do business, né? Do core business da empresa, né? Então, na minha casa, por exemplo, eu vou simplesmente deixar a porta aberta para qualquer um entrar? Não, né? Então, eu vou simplesmente pegar a informação da empresa e colocar em qualquer IA? Aí eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Esses dias eu estava criando conteúdo, exemplos, né, para uma aula que eu iria dar, eu precisava de uma tabela fictícia, só precisava de uma base de dados. Então, eu pedi para IA fornecer essa base de dados para mim. Na verdade, era assim, uma base simples, que ela tinha ali o nome, a idade da pessoa e a profissão, algo assim. Ela trouxe nomes de pessoas relacionadas à minha vida, né? E você fala assim, uau! E além disso, ela trouxe a idade dessas pessoas, algumas pessoas que eu converso, né? A idade dessas pessoas. Ali eu estava numa IA pública, não teria problema nenhum, mas perceba, tudo é captado no momento atual. Então, hoje nós colocamos informações, às vezes, numa conversa de um WhatsApp, por mais que falemos, olha, é criptografado, tudo mais, mas o nosso celular, ele ouve o que a gente fala, né? Se eu falar que, olha, gente, eu estou querendo... que você faz no navegador, depois fica aparecendo um monte de anúncio sobre aquilo. Estou querendo comer um chocolate chocolate. Daqui a pouco vai aparecer esse chocolate. Então, assim...
e o poder dessas empresas de pegar informação. E aí eu deixo ali, eu não sei se a Isa usa essa ferramenta, né? Tem uma das ferramentas de redes sociais, né? Muito famosas aí, que tinha uma época que ela fazia assim, o que você quer ser? Como você será o mais velho? Não sei se vocês lembram. Sim, eu já vi. Aí a pessoa ia lá, né? Tirava foto só para ver como vai ser mais velho, né? Sim. Aí eu só pensava, né? Nós somos de cyber, já vem aquela coisa, né? Por que isso, né? Gente, não faça isso, mas não adianta. Você é o cafona, né? Mas o que acontecia naquele momento? Para onde iam nossas fotos? Então as pessoas, elas acabam fornecendo informação aleatoriamente, sem pensar, né? Em prol de uma recompensa. E ali a recompensa era um sorriso, né? Ou um encanto, né? Ah, vou ficar bonitona, vou ficar nossa, né? E ali, será que já não eram ferramentas que estavam captando toda essa questão da nossa face para fazer estudos, né? Ou o que nós temos hoje. Hoje nós pedimos, faça um vídeo com uma fala, ela faz um vídeo com uma fala. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Com relação a todos os dados e toda a estratégia que a gente utiliza no meio dos processos. É um bom ponto esse que você comentou, né? E só queria voltar um pouquinho aqui um ponto que a Isa comentou, né? Que a gente está tendo, eu acredito que aqui várias pessoas assistindo aqui nosso Papo Easy de hoje, porque além de ser o mês da mulher, é um tema super quente, eu acho que tem muitas pessoas aqui assistindo, né? E tem pessoas acho que de todo o nível de conhecimento, quem já está mais avançado, quem está no início de carreira. Eu queria que você falasse um pouco, você comentou o termo LLM, né? Eu acho que dá só uma visão do que é o LLM, porque pode ter pessoas aqui que estão acompanhando a gente e não tem ideia do que a gente está falando, né? Sim, a LLM. A LLM é, por exemplo, nós temos vários tipos de LLM, não uma só. Então, por exemplo, nós temos o Gemini, é uma LLM, temos OpenAI, o ChatGPT é uma LLM, temos Claude, que é uma LLM, temos uma outra que ficou muito famosa. São as IAs. Sim. Sim, são as IAs. Não, perfeito, são as IAs. Agora, eu aqui fiquei mais claque agora. Então, mas assim, olhando um ponto, né, que eu queria fazer uma abordagem ainda com vocês, né, voltando do tudo que nós conversamos até agora, né, imagina uma empresa, né, que eu tenha o departamento jurídico, eu tenho o departamento administrativo, eu tenho o departamento de vendas, eu tenho o departamento de marketing, né, pegando uma empresa aí, né, eu acho que qualquer média empresa ali tem vários departamentos dentro da organização, né, e todos esses departamentos, eles têm muitas atividades repetitivas. Uma das coisas que nós comentamos aqui foi que a IA pode ser o braço, né, dessas áreas que têm muitos processos repetitivos e que vão poder utilizar, né, a adoção. Mas, mais uma vez, falamos da parte da estratégia, que é importante a empresa ter uma estratégia, né? No ponto de vista de vocês, que quando iniciam um projeto, né, hoje nós estamos com alguns projetos rodando, então esses projetos que iniciaram, né, quais foram os grandes desafios, né, vamos dizer assim, iniciais, para que a empresa comece essa jornada, né? Então, assim, qual seria a área, se é que tem uma área que eu poderia iniciar, que vai dar mais retorno para a empresa, né, no ponto de vista, ou não, se está tudo equalizado, como que vocês veem essa parte? Isso depende muito da empresa, né? E há uma política interna também que a gente tem que tomar uma certa atenção, né? Então, por exemplo, eu já atuei em projetos da área financeira, onde há uma área específica de risco voltados a cyber, ela fez essa solicitação, então a gente pode dizer que era uma área de negócio, né? Então ele tinha ali uma dor, uma questão a ser resolvida e precisava da IA para ajudar nesse processo. Mas ali não passou previamente pela área de tecnologia, né? Então, como fica cada uma das empresas? Eu penso que é muito diverso, depende de cada cenário. E ali teve até uma questão um pouco, né, entre as áreas, por que não passou aqui, veio aqui, e o nosso papel enquanto fornecedor, o consultor, né? E aí é importante realmente, né, como esse exemplo, que foi um dos primeiros projetos que eu peguei,
ficou uma coisa meio obscura. O projeto entrou em hold por um tempo para eles se alinharem aí internamente, porque nós entendemos também que se colocamos a tecnologia em um processo interno, é importante que a área de tecnologia tenha conhecimento, ou a área de cyber, ou a área de governança, até para não incorrer num problema de Shadow IT, né? Shadow IT é quando você tem algo de tecnologia ou algo que utilize dados das empresas, né? Que não tem o conhecimento ou a orquestração, documentação por um departamento específico. Então, depois desse item, né, nós olhando de fora e até mesmo a área de risco olhando ali naquele momento, falou assim, não, mas eu preciso, né? A área de risco precisa, vocês estão aqui para servir, né? Então, ninguém fez por maldade, né? Mas depois desse exemplo, eu volto, né, para a área, eu escuto. A primeira reunião foi com a área da ISA, por exemplo, que é de riscos. Nossa, muito importante, mas vamos trazer outros profissionais internos que estejam atrelados a isso, porque você vai precisar de tecnologia, você vai precisar ali do Parra e da estrutura do time dele. Sim. Então, ali para ter uma orquestração, e aí também entra a necessidade dos stakeholders, das pessoas ali envolvidas, de estarem juntos num processo como esse, né? É isso aí. Não, perfeito. Eu acho assim, eu acredito que o Papo Easy, né, de março aqui, né, mais uma vez, né, em homenagem às mulheres, vão ter muitas mulheres acompanhando, assistindo, né, e aí pergunto para vocês, né, que são hoje inspiradoras aí da área de IA, né, qual que seria, né, o conselho que vocês dariam para as mulheres que querem ingressar nessa área, né? Eu conheço algumas meninas que algumas já até estão estudando, já estão no mercado, e outras têm receio. Conheço muitas meninas que têm esse receio ainda de eu acho legal, mas acho que não é pra mim. Sabe? Gente, é uma área incrível, incrível, eu amo. É uma área enorme, dá pra você se especializar em várias coisas. Mas eu não gosto de código. Tudo bem, tem outras grandes áreas que você pode se especializar e ser uma grande profissional. Gente, então, a gente tem muita demanda de mercado e poucos profissionais qualificados. Então, quem entrar na área, entre na área, tem meu total apoio, estou disposto para ajudar no que eu precisar, no que precisarem. Muito bem, muito bem. A Isa já disse tudo, mas vamos complementar aqui, né? Eu costumo dizer que eu que vim de tecnologia lá, comecei em 91, né? Tinha 3 mulheres para 40 homens numa sala de aula, por exemplo. Hoje está bem desmistificada essa questão. Então, lugar de mulher e de qualquer profissional onde ele escolher, né? E ele colocar ali como meta na sua carreira. E a área de IA, especificamente, apesar de ser uma área, talvez para muitos relativamente nova, né? Tem muita gente estudando hoje, né? Então, você não está atrasado, né, para começar. Né, porque dá essa percepção, já estou atrasado, as informações e as tecnologias já estão acontecendo. Não está. E ali é você identificar qual é o pilar, como a Isa comentou. Então, às vezes é o pilar de processo, é o pilar analítico, é o pilar de desenvolvimento de software, de escrever código mesmo. Exato. Né? Então, o pilar voltado à parte de testers, ou orquestração de agentes, assessment com cliente. E uma das coisas muito interessantes que às vezes as pessoas não dão muita atenção em todo o processo de tecnologia o soft skill, né? Então, o soft skill da comunicação, ele é super importante, relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre as áreas. Então, você, né, recomendando aí, né, como se fosse a mulher que está na dúvida, apenas venha conhecer o novo para você que talvez tenha um mundo cheio de possibilidades. Não, perfeito. E encerrando aqui nosso Papo Easy de hoje, né, primeiro, eu acho que ficou claro aqui no bate-papo, né, com as duas que estão aí muito inseridas no contexto de IA, que tem grandes projetos sendo executados, né, que de fato o IA, né, ele a forma que as empresas já estão trabalhando e que muitas empresas vão
estar adotando, né, ao longo da sua jornada. Mas também ficou claro que começar isso sem uma estratégia não é coisa legal. Então, assim, o grande diferencial é começar com uma estratégia, né? Então, ficou claro para mim isso, né? Então, eu queria agradecer, né, a Viviane pela sua participação, pela sua contribuição no Papo Easy de hoje. Eu que agradeço, obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Pena que passa rápido. Passa rápido, mas tem um próximo. Queria agradecer você, Isabela, pela sua participação aqui, e também não poderia deixar de agradecer a MX3, que é uma agência de marketing que está promovendo esse Papo Easy de hoje, né? Agradeço aí a equipe da MX3, e obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso Papo Easy, né? Que tenho certeza que o conteúdo aqui vai servir como um grande diferencial, né, para a tomada de decisão, e consulte a gente, né? Easy Change Group, a gente consegue ajudar e apoiar você na jornada de estratégia de uso da inteligência artificial. Obrigado.